Há 17 anos atrás, estava em Brasília. Havia uma solenidade com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o então ministro da Justiça, Nelson Jobim, que estavam promulgando a lei de arbitragem. Aquilo para nós era a realização de um antigo sonho, foi uma verdadeira batalha conseguir fazer aprovar uma lei de arbitragem nesse nosso país. Havia um preconceito muito grande contra a arbitragem, porque, afinal de contas, a arbitragem era um mecanismo privado de solução de controvérsias, alguma coisa que fugia um pouco dos parâmetros do Estado, um sintoma de liberdade. E isso era muito complicado numa época em que as pessoas achavam que a única forma de resolver conflitos passava necessariamente pelo Estado, e que o único método de resolver controvérsias era aquele fornecido pelo velho e bom direito processual, Código de Processo Civil, portanto. Então nós estávamos ali finalmente coroando um velho sonho, o de estabelecer no Brasil uma lei de arbitragem. Naquele tempo falava-se em meio alternativo de solução de controvérsias. Naquele tempo apresentava-se um projeto de lei, um anteprojeto de lei, a Câmara dos Deputados colocou ao Senado, cadernado em vermelho, com letras douradas. Naquele tempo tomava-se suco de caju e maracujá quando se apresentava na sala do presidente do Senado, como nós fizemos, um anteprojeto de lei. Eu me lembro que em 1993, quando nós começamos essa jornada, começou antes, mas quando finalmente o anteprojeto ficou pronto, nós entregamos em 92 para o Senado da República, o senador Marco Maciel. Eu me lembro que o presidente do Senado me disse que recebia aquele anteprojeto de lei e que agora iria passar pelo Senado para que fosse aperfeiçoado. Quando ele terminou de falar, eu chamei de lado e disse: olha, com toda a franqueza e honestidade, não há nada que os senhores possam fazer pelo projeto, a não ser aprová-lo. Quer dizer, se puderem não mexer, isso será um grande favor à nação. Já naquele tempo, não se confiava no Congresso Nacional. Era a mesma coisa, mais ou menos, que temos hoje. Isso só piorou. Mas, de fato, nós tivemos ali um grande mentor, Marco Maciel. E Marco Maciel fez uma promessa que em um ano aquilo estaria aprovado sem nenhuma interferência. E assim foi feito. Em 1993, Marco Maciel, já vice-presidente da República, o projeto era aprovado no Senado com um advérbio a menos e com 16 vírgulas a mais. Quantas 16 vírgulas? Algum relator no Senado achou que todos os advérbios tinham obrigatoriamente que ser colocados entre vírgulas e as distribuiu, portanto, a seu talante. O fez Maurinho. E, por último, o artigo 44, um senador até me chamou a atenção, dizendo: professor, aqui o senhor diz que revogam-se disposições em contrário, especialmente o Código de Processo Civil e o Código Civil. O senhor explicaria, por favor, como é que se revoga especialmente alguma lei? Foi a única vez na minha vida que eu dei razão a um político. Eu tive que concordar com um senador que não se pode revogar especialmente uma lei e, portanto, foi a única modificação que o Senado fez ao anteprojeto de lei de arbitragem. Daí passamos à Câmara dos Deputados. Aí a coisa foi um pouco mais complicada, porque nós estávamos num momento de turbulência do país e, portanto, havia necessidade, primeiro, de defenestrar um presidente da República para depois ocuparem-se os políticos de coisas mais coisinhas, como fazer as leis. E, portanto, 2 anos se passaram sem que a lei de arbitragem fosse tocada. Em 95, o projeto continuou, ou começou a andar. Mas, naquele momento, o Partido dos Trabalhadores, naquela época, o bom e velho Partido dos Trabalhadores, que era de oposição, era um bom partido. Este Partido dos Trabalhadores, que tinha ali a sua ideologia, apresentou 12 emendas supressivas ou substitutivas ao projeto de lei. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, representado naquele momento por políticos que talvez não tivessem compreendido muito bem o espírito da lei, faziam emendas que eram contrárias até mesmo à ideologia do próprio partido. Por exemplo, havia uma emenda de um deputado carioca que dizia que não se devia usar na lei de arbitragem a expressão sentença arbitral, que deveríamos sempre tratar de laudo arbitral. Eu fiz ver ao deputado que no seu próprio estado do Rio de Janeiro, no código anterior, que antecedeu o Código de Processo Civil de 39, falava-se em sentença arbitral, e que, portanto, ele estava, na verdade, violando a própria herança do seu estado. Um outro deputado dizia
dizia que não se devia usar a arbitragem a não ser para causas de valor superior a não sei quantas mil fios naquele. Lembram-se? Aqueles que têm cabelos brancos vão lembrar o que era o FIR, aquelas coisas antigas. Eu fiz ver o deputado que o partido dele acabava de aprovar, por voto de maioria, a Lei 9.099, que tratava de arbitragem nos juizados especiais, causas de até 40 salários mínimos. E foi assim, eram propostas que, na verdade, tendiam a evitar que a arbitragem finalmente pudesse ser aprovada. Todas elas foram suprimidas, a única exceção foi uma emenda sugerida ao artigo 4º, parágrafo 2º, uma emenda bastante infeliz, que depois foi apresentada em forma de subemenda, de tal maneira que este parágrafo 2º do artigo 4º é o único dispositivo que não se compreende da lei de arbitragem. É um dispositivo completamente esdrúxulo e que vai ser corrigido, provavelmente agora, com esta reforma que se pretende trazer à legislação de arbitragem. Então, essa história da passagem da lei de arbitragem pelo Congresso Nacional, que termina finalmente com a promulgação da lei de arbitragem em 23 de setembro de 1996. Mas nem bem a lei de arbitragem foi promulgada, já começaram a acontecer os problemas, porque o Supremo Tribunal Federal estava julgando uma causa que dizia respeito a uma arbitragem espanhola, uma homologação de sentença arbitral estrangeira, e lá, antes mesmo de a lei de arbitragem entraria em vigor em novembro de 1996, o ministro Moreira Alves levantava a suspeita de inconstitucionalidade, o que é possível graças ao regimento do Supremo Tribunal Federal, que permite que num determinado julgamento, se houver menção de uma determinada lei, ainda que não vá ser aplicada no caso concreto, mas que tenda que tenha algum elemento de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal pode, desde logo, tratar da questão. E lá fomos nós, ladeira abaixo, porque a simples menção de uma inconstitucionalidade, antes mesmo de a lei entrar em vigor, já punha em dúvida se esta lei vinha para ficar ou se era mais uma destas tantas leis que temos aqui no Brasil que não valem coisa alguma. Bom, esta situação acabou sendo resolvida ao longo dos 6 anos seguintes, porque no primeiro momento a Procuradoria-Geral da República manifesta-se 6 meses depois do pedido de vista do ministro Moreira Alves, dizendo que não havia inconstitucionalidade alguma. Logo em seguida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, então, coloca em mesa para julgamento a decisão, e para surpresa de todos, ele entende haver inconstitucionalidade em 2 dispositivos. Os mais importantes, exatamente o artigo 6º e 7º, que são o sustentáculo da lei, e que dizem que uma convenção de arbitragem retira a jurisdição do juiz togado. Isso deixou realmente todos nós atônitos, um voto longuíssimo de 42 laudas, e, para nossa sorte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, o mesmo que assinava a lei no momento da sua promulgação, pede vista deste julgamento, desse incidente de inconstitucionalidade. E Jobim fica vendo os autos em 97, 98, 99, 2000. Em 2000, finalmente em 2001, coloca em julgamento a questão e, com 7 votos a 4, o incidente é rejeitado. Vocês pensam que o ministro Jobim teria sido talvez leniente, talvez um pouco lento. Não, o ministro Jobim foi um político, sempre foi. E no Supremo Tribunal Federal também agiu, e nesse ponto para o bem, como um político. Vendo que com uma composição mais conservadora havia risco de os ministros entenderem que havia inconstitucionalidade na lei, aguardou que o Supremo Tribunal tivesse uma nova composição, mais moderna, mais viável, e neste momento colocou em mesa para julgamento a questão e o incidente foi rejeitado. Mas nós esperamos 5 longos anos para que a lei de arbitragem finalmente pudesse ter o aval para que funcionasse. Porque até então havia um ruído que era explorado com muita intensidade, por exemplo, pelos norte-americanos, no sentido de dizer que o Brasil não era um lugar seguro para a arbitragem, tanto que o Supremo Tribunal Federal estava em vias de afirmar a inconstitucionalidade da lei de arbitragem. E este ruído foi divulgado com muita intensidade por todos aqueles que tinham o maior interesse em transformar outras localidades como uma grande sede
da arbitragem internacional. Eu digo os americanos em homenagem ao Paul Mason, claro, porque é sempre provocativo, é um prazer provocar, não sei mais nada, mas isso é bastante verdadeiro, porque Miami, como sabem, é a capital da América Latina. E, portanto, os norte-americanos não tinham o menor interesse em ceder espaço para São Paulo ou Rio de Janeiro, que é o que está acontecendo hoje, embora eles detestem ter que admitir isso. Mas tem que dividir conosco agora estas sedes de arbitragem que vão crescendo e vão empolgando outros centros de negócios, especialmente da América hispanoparlante, né? A América ou a América hispânica, ou os países de língua portuguesa. Mas, de qualquer maneira, isto foi um problema bastante grave, porque a nossa lei, ela emperrou logo no início. E foram 6 anos de luta para tentar convencer de que isso ia ser superado, como de fato acabou acontecendo. Bom, só em 2001, portanto, nós tínhamos uma lei de arbitragem no Brasil, que era uma lei séria, uma lei que veio para ficar. E o que aconteceu então? É preciso voltar alguns anos para entender por que a lei de arbitragem foi imaginada, como é que nós chegamos em 2001 e o que está acontecendo em 2013. Para que a gente possa ter um panorama bom do que é que está acontecendo com a arbitragem no Brasil. Nos anos 90, havia realmente uma percepção clara da população de que havia uma crise consistente, tanto do poder judiciário quanto do processo. Ou seja, o Código de Processo Civil já não era mais o instrumento adequado para obter-se, a tempo e hora, justiça. O Estado não oferecia, portanto, um mecanismo ágil para resolverem-se os problemas de toda a natureza, especialmente aqueles ligados aos direitos civis e ao comércio, de maneira geral. Não vou nem falar do comércio internacional. Portanto, isso causava uma certa aflição, porque o custo do Brasil aumenta muito na medida em que o processo se alonga. Quanto mais longo e mais caro é o processo, mais caro vai ficar o serviço e o produto. Porque o preço deste litígio, naturalmente, será embutido em qualquer preço, em qualquer serviço. Nós estamos falando dos anos 90, quando, em São Paulo, por exemplo, uma apelação durava algo em torno de 1 ano e meio. Bons anos 90. Hoje, uma apelação dura em São Paulo algo em torno de 6 anos. Em 1996, havia, portanto, uma crise insuportável do processo que fazia com que as coisas não funcionassem. De outro lado, nós tínhamos os juízes. Juízes que não eram bem preparados, juízes que estavam um pouco dispostos ou eram um pouco vocacionados para a solução de litígios, juízes que não geravam confiança na população. Isso começava com o Supremo Tribunal Federal, que era sempre nomeado pelo governador de plantão, de tal maneira que estes ministros que não são escolhidos pela população, e daí para baixo, todos os outros ministros e todos os outros juízes, também não geravam nenhuma confiança. Notem que o Poder Judiciário, historicamente, é aquele poder que menor apoio popular tem. Menor apoio popular tem porque ninguém interfere na contratação do juiz ou na nomeação do juiz. Nomeiam-se ministros do Supremo, ministros dos tribunais superiores, nomeiam-se desembargadores ou promovem-se desembargadores, e ninguém interfere absolutamente nada para a escolha desses magistrados. Diferente da culpa que temos na escolha do poder legislativo e da escolha do poder judiciário. Tanto o poder executivo e legislativo. O poder judiciário é aquele, portanto, que historicamente menor legitimidade tem. Por essa explicação trivial e que nós todos conhecemos bastante bem. Pois então, nós tínhamos naquele momento, nos anos 60, a necessidade de criar uma terceira via. Quer dizer, era preciso encontrar uma fórmula diferente, adequada, não alternativa, de solução de litígios. Muitos anteprojetos foram tentados. O próprio governo tentou 3 anteprojetos, nenhum deles com sucesso. Finalmente, nos anos 90, houve uma iniciativa popular, o Instituto Federal de Pernambuco. Começa uma iniciativa no sentido de gerar popularmente uma proposta de lei de arbitragem. Isso acabou dando em São Paulo, na Associação Comercial. Na Associação Comercial, algumas pessoas mostraram disposição de participar da elaboração de um anteprojeto. Aconteceu por acaso, o Selma, Pedro e eu estávamos nessa mesma reunião, nós não nos conhecíamos, e, portanto, cada um de nós, por motivos diferentes, acabou concordando em participar dessa comissão, que depois redigiu o anteprojeto de lei e apresentou para o Senado da República. Portanto, em 3 meses apresentamos um anteprojeto. Este anteprojeto foi levado à discussão em vários centros diferentes.
Um deles, aqui no Sul, em Curitiba, também numa reunião. Naquele tempo, a arbitragem, ela atraía pouca gente. Quer dizer, pouca gente acreditava que isso pudesse dar certo. Mas ainda assim, em Curitiba, eu me lembro, porque nós tiramos um evento com 300 pessoas, o que era uma coisa realmente fantástica. Porque em São Paulo, qualquer coisa que dissesse respeito à arbitragem, atraía 50 gatos ligados. E eram sempre os mesmos, quer dizer, nós nos víamos sempre nos mesmos eventos, uma coisa até um pouco tediosa. Mas isso, em Curitiba, acabou mudando e mostrando que havia espaço para mudar um pouco a forma de resolver os litígios. Isso entusiasmou todo mundo. Finalmente o projeto entra no Senado da República, os senadores perceberam que o projeto era bom para a nação, aprovam, a Câmara dos Deputados faz a mesma coisa, as emendas são superadas e pronto, temos aí uma lei de arbitragem. Só que lei esse país tem de monte, né? Como vocês sabem, quando a gente não quer mudar alguma coisa, faz uma lei. É sempre assim. Ou quando alguma coisa vai bem, a gente faz uma lei para trabalhar. Ou quando há um projeto qualquer de um deputado ou de um senador que tem pouco para fazer, ele inventa a moda. Por exemplo, inventa um código penal, um código de processo penal, um código de processo civil, mesmo não precisando de nada disso. Como vai inventar agora uma modificação de lei de arbitragem? Isso é mania nossa no Brasil. Nós teríamos, portanto, a população visse esta lei como mais uma daquelas muitas leis que não servem para coisa nenhuma. Aconteceu, entretanto, um fenômeno bem diferente. Quer dizer, nós estávamos num momento em que havia espaço para que a arbitragem progredisse, por motivos endógenos, porque o meio é bom, por motivos exógenos, porque o judiciário ia mal, porque o processo ia pior. Portanto, houve um momento preciso em que a lei apareceu e criou um movimento que foi se consolidando. E a partir de 2001, nós tivemos então esta modificação, talvez um turning point interessante na nossa história, depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque o Brasil começou a adotar a arbitragem nos grandes centros como um mecanismo cada vez mais frequente para resolver controvérsias. Lembrem, a arbitragem não é meio alternativo para resolver nada, é meio adequado para resolver certas controvérsias. Então, algumas controvérsias tinham mesmo que ser resolvidas por arbitragem. Por exemplo, percebeu a sociedade brasileira que era inútil imaginar que os juízes poderiam estar preparados para julgar as questões ligadas a direito societário. Sejam controvérsias societárias de maneira geral, sejam as controvérsias ligadas a disputas de acordos de acionistas, a joint ventures, todos esses contratos societários são complicados. Vejam, não é porque o juiz brasileiro não é preparado. Esqueçam esse complexo de que o nosso juiz é pior do que os demais. Na Dinamarca também é assim. No Canadá também é assim. O juiz é um generalista por profissão. O árbitro é um especialista. Portanto, estas causas são causas complicadas. Natural que os juízes não saibam julgá-las. Portanto, o risco menor era colocar um árbitro diante destas questões societárias. Percebeu-se também, em pouco tempo, que as questões ligadas à construção, sejam as construções de pequenas centrais hidrelétricas, sejam as construções de fábricas, as construções industriais, estas questões não podiam parar no Poder Judiciário, por vários motivos. Primeiro, porque o juiz tem dificuldade de lidar com isso. Segundo, porque ele não tem tempo. Terceiro, porque estas questões são naturalmente complexas e precisam ser resolvidas rapidamente. A arbitragem, portanto, veio trazer tudo aquilo que se esperava em termos de um processo ágil, de um processo flexível, de um processo com um custo razoável. Não estou dizendo que a arbitragem seja barata. Muitas vezes a arbitragem é até mais cara do que o processo. Mas voltamos de novo à questão do custo-benefício e voltamos de novo ao custo Brasil. Se eu tiver que pagar mais para ter uma decisão mais rápida e de menor qualidade, isso pode, no frigir dos ovos, ser muito mais barato em termos gerais de solução de uma controvérsia. Esta é a conta que o brasileiro começou a aprender a fazer a partir de 2001. Em 2006, nós realmente atingimos o ápice dessa caminhada, que foi a percepção internacional de que o Brasil passou a ser um ator das arbitragens internacionais. O Brasil passou a ser o quarto país em termos de utilização da Câmara de Comércio Internacional de Paris em arbitragens internacionais. Isso significa que o Brasil passou a ter visibilidade em relação à arbitragem de maneira geral.
Quer dizer, em menos de 15 anos, o Brasil passou a ser um case internacional de arbitragem. Nenhum país teve um desenvolvimento tão acentuado de arbitragem como o nosso. Quer dizer, nós acabamos, por conta dessa conjunção de fatores endógenos e de fatores exógenos, começamos a atuar no setor internacional. Hoje, raro verificar um evento de arbitragem internacional que não tenha lá um punhado de brasileiros falando. E olhem, falando de coisas que conhecem, e não ouvindo as velhas lições dos europeus, falando para renovar, propondo coisas novas. É realmente um fenômeno bastante interessante. Por que nós chegamos lá? Qual a experiência de arbitragem no Brasil que nos habilitou a participar desses foros internacionais? Notem, em dezembro agora, para desespero do Paul, nós vamos ter em Miami um evento da Câmara de Comércio Internacional de Paris, falado em português. Vamos falar em português, espanhol e inglês, nesta ordem. E, portanto, isto é uma prova de que nós realmente começamos a avançar como operadores da arbitragem no âmbito internacional. Como é que nós chegamos lá? Bem, a arbitragem no Brasil, ela começa com uma lei que propõe uma arbitragem bastante livre, coisa que o brasileiro tem dificuldade, ou tinha dificuldade de entender. Porque é um procedimento que eu posso criar, inventar, fazer o que bem quiser, mais ou menos isso. A liberdade do procedimento arbitral corresponde mais ou menos à liberdade do pássaro na gaiola. Quer dizer, existe uma gaiola muito ampla, mas existe. Essa gaiola chama-se ordem pública. E, portanto, dentro dessa ideia de ordem pública, é possível um grande movimento. E a surpresa maior foi perceber que os advogados sabem o que fazer com esta liberdade. Os advogados sabem, portanto, escolher, coisa que se duvidava nos anos 90, o advogado sabe escolher qual é o procedimento que melhor corresponde às suas necessidades. Sabem que os advogados nas arbitragens, eu digo advogado não porque haja necessidade de advogado na arbitragem. A lei de arbitragem é clara e dispensa o advogado. A parte pode ter um representante que tenha qualquer formação. O que significa que eu posso ter advogados estrangeiros na arbitragem brasileira. Isso fica muito claro. E aproveito até a presença da Ordem dos Advogados para deixar essa questão bastante esclarecida. Como na arbitragem não há necessidade de nós termos advogado, o advogado estrangeiro que vem para o Brasil trabalhar numa arbitragem não o faz na qualidade de advogado, mas o faz na qualidade de representante de parte. Poderia ser um médico, poderia ser um sociólogo, poderia ser um psicólogo, um psiquiatra, todos eles poderiam atuar como representantes de parte. Portanto, um advogado estrangeiro pode atuar da mesma maneira que atuaria qualquer outro profissional, ou ainda um não profissional. Arbitragem é sintoma de liberdade, liberdade com responsabilidade. Portanto, todos estes podem atuar e são bem-vindos. Então, mas os advogados, é claro, acabam naturalmente trabalhando na arbitragem. E trabalham não só como árbitros, que são os mais requisitados como árbitros, mas também como representantes de parte, e também como secretários, e também como os secretários gerais dos órgãos de arbitragem, porque são as pessoas que estão mais acostumadas com o procedimento de arbitragem, sabem lidar melhor com essas questões procedimentais. Pois então, os advogados mostraram-se, desde logo, bastante entusiasmados com a arbitragem, porque finalmente podiam exercitar na arbitragem aquilo que aprendiam nas faculdades. Eu vejo aqui muitos jovens, eu suponho que sejam ainda estudantes. E talvez esses jovens já tenham uma percepção que eu tive a meu tempo, de uma maneira bem mais fraca, mas que hoje, por exemplo, que os meus alunos têm na faculdade, de maneira muito mais forte, de que uma coisa é o que nós dizemos nas academias, outra coisa muito diferente é o que acontece nos tribunais. Quer dizer, as coisas não se encaixam mais e a verdade das academias não corresponde à verdade das ruas, ou, desculpe, dos tribunais. E, portanto, isso acaba, de uma maneira geral, frustrando bastante o estudante. Na arbitragem acontece exatamente o contrário. Quer dizer, percebe-se que tudo aquilo que se estuda na academia pode imediatamente ser aplicado nas arbitragens. Eu vou além. Até mesmo aquilo que a gente aprende em termos de direito estrangeiro pode ser experimentado com sucesso na arbitragem.
Isso faz com que o advogado na arbitragem tenha que ser muito mais capacitado. Eu quero dizer a vocês que a rede de arbitragem fez uma coisa que me parece, foi um risco, mas hoje é uma experiência de sucesso. Nós adotamos um sistema monista no Brasil, de tal maneira que não se faz distinção entre a arbitragem interna e a arbitragem internacional. Por conta disso, na lei de arbitragem brasileira, o nível, o estándar de proteção ao devido processo legal é muito alto, porque tem que servir também para a arbitragem internacional. Atualmente há várias decisões considerando que títulos executivos extrajudiciais com cláusula compromissória no contrato com duas testemunhas podem ser executados no Poder Judiciário, sem passar pela arbitragem. Qual o entendimento do senhor quanto a estas novas decisões? Correto. Na verdade, o contrato assinado por duas testemunhas, onde há uma obrigação de fazer, não fazer, enseja execução imediata. Os embargos, entretanto, se houver, serão arbitrais. Quer dizer, se houver reação do devedor que diga respeito ao fundo da controvérsia, esta questão deverá ser discutida em via arbitral. Mas o título executivo extrajudicial está perfeitamente bem formado, não tem problema nenhum. A arbitragem pode ser aplicada na regularização fundiária, como? E nas ações de uso capião? Na ação de uso capião, o grande problema que nós teríamos na arbitragem é a intervenção de confrontantes. Quer dizer, na verdade, o procedimento de uso capião é um procedimento de provocação. Portanto, dificilmente eu conseguiria uma convenção de arbitragem que unisse todos aqueles que são interessados na causa. Não só aquele que propõe a demanda, como aquele em face de quem se propõe a demanda, que se alega que já terá perdido a propriedade, como todos os confrontantes, todos eles teriam que ser partes da convenção de arbitragem. Isso torna esta situação difícil de ocorrer. Na prática, não vai ocorrer nunca. Com relação às questões fundiárias, também não vejo a menor possibilidade de utilização da arbitragem. Pelo mesmo motivo, eu teria que envolver nesta arbitragem todos aqueles que eventualmente poderiam formular algum pleito. E mais, eu teria que publicar um edital. O procedimento editalício, portanto, que é uma provocatio ad agendum, é incompatível com a ideia da arbitragem. Mas eu quero dizer que, apesar desta minha opinião, vocês vão ver que em alguns países desenvolveu-se a arbitragem para direitos coletivos. Por exemplo, os Estados Unidos hoje têm arbitragens ligadas às class actions. É verdade que isso vem diminuindo, mas existe. Pode ser que no Brasil nós venhamos a ter o desenvolvimento dessa vertente da arbitragem. Hoje, como hoje, não tem. Antes de passar para uma pergunta dos companheiros da plateia, esse mediador deseja fazer uma pergunta pessoal. Com o meu direito, né? E vai ter uma questão contraditória que eu dissipo e desejo a sincera opinião do senhor. Eu notei a ênfase que Vossa Excelência deu às demandas que duram 7, 8 anos. Só no tribunal, ela dura muito mais. Em primeira e segunda instância, pode ser 10. Até o Supremo pode ser uma vida inteira. Aí já me respondeu a pergunta. Os colegas que partilham da arbitragem comigo sabem que eu, no escritório que eu participo com a minha filha e os colegas Jonatas e Ronaldo, nós temos causas que tramitam há 44 anos. E olha que eu já estou dobrando a curva do Cabo da Esperança. Eu não sei se até o fim da minha vida eu ainda vou ver o término dessas ações. Mas acho que nós temos que acreditar na reencarnação. Se o senhor conseguir ver nessa vida, certamente o senhor vai ver o fim do processo. O processo para nós é a antevisão da eternidade. Era um conceito abstrato, hoje é um conceito concreto. Em São Paulo, pelo menos, aqui eu não sei como é que funciona, mas em São Paulo é uma coisa assim de outro mundo, literalmente.
Eu gostei da resposta da complementando, pergunta do Edson: se o governo quer desafogar o Poder Judiciário e me livrar dessas causas de 44 anos, por que ele não divulga a lei da arbitragem? Duas coisas diferentes. Primeiro, arbitragem e desafogar o Poder Judiciário. Não é uma correlação necessariamente exata. Quer dizer, muitas vezes vai acontecer um fenômeno, como aquele imaginado pelo professor Kazuo Watanabe nos anos 80, quando tratou dos juizados especiais, naquela época, juizados especiais de pequenas causas. Ele dizia que os juizados não iam aliviar o Poder Judiciário ou o processo ordinário, como se chamava. Ia, na verdade, atrair pessoas que não utilizariam o Poder Judiciário, que passariam a utilizar por conta dos juizados. Eu acredito que a arbitragem também produziu, em grande medida, esse efeito. Quer dizer, pessoas que sairiam do Brasil para resolver determinadas controvérsias, agora resolvem as controvérsias aqui, mas não no Poder Judiciário. Resolvem pela via arbitral. Então, esse é um ponto. Segundo, a lei está, a meu ver, convenientemente divulgada. Programa de Estado. Em 2010, eu fui convocado ao Ministério da Justiça, junto com vários outros professores, para que se estabelecesse um programa de divulgação dos meios adequados de solução de litígios. E nós sugerimos uma série de alternativas, entre elas até cartilhas. Isso é cumprido. Quer dizer, o governo rigorosamente tem, todos os governos, não nem só o anterior, mas todos eles, em certa medida, têm feito sim alguma divulgação. Agora, pode ser que a divulgação não tenha atingido todo o seu potencial, há muito ainda por fazer, mas algo tem sido feito sim. E existe a execução da sentença em outros países, da arbitragem? Existe. Portugal tentou um método como esse, mas não teve muito sucesso. Fora disso, não conheço nenhuma iniciativa em que o árbitro tenha poderes para executar a sentença. Em alguns países, como o Peru, o árbitro tem alguns poderes suplementares para decretar medidas cautelares, conduzir testemunhas, mas não chega a ter poderes para executar as sentenças. Acredito, até onde eu conheço, que não. Uma última pergunta. Na USP, é da vizinhança do senhor, né? Pergunta-se se há uma disciplina de prática real da arbitragem para os alunos na área jurídica, no curso de Direito. Nós temos várias disciplinas. Nós temos uma disciplina acadêmica, que é a minha, que é aspectos processuais da arbitragem. Nós temos uma disciplina no núcleo de mediação e arbitragem, que é a arbitragem prática. O professor Carlos Alberto Salles tem grupos que ele vai treinando, inclusive, para as diversas competições, como o MUT de Viena, como o MUT de Hong Kong. Alguns professores lançam iniciativas pessoais para criar um grupo de alunos que possa participar de competições. O professor Zanetti, por exemplo, acabou tendo essa operação com um grupo de alunos para a Espanha. Então nós temos... Faltou essa pergunta aqui, que eu acho que é importante também. Nós temos um grupo, sim, vários grupos consistentes que estão se dedicando hoje na Faculdade de Eduardo São Francisco à arbitragem e à mediação. Esse núcleo de estudos de arbitragem tem um núcleo de mediação e um núcleo de arbitragem. Eu falei que era a última pergunta, mas o professor achou mais uma e eu achei mais uma. Estava dobradinha aqui no meio dos papéis, agora encontrei. Se Vossa Excelência pode nos adiantar quais as modificações que estão sendo propostas na lei de arbitragem? Olha, essas modificações, por uma decisão do presidente da comissão, serão anunciadas na sexta-feira. Portanto, eu, como membro da comissão, devo concordar que o presidente falará pela comissão, as pessoas vão ter que aguardar até sexta-feira para saber, não são tantas modificações e não tem nada surpreendente. Então vão ter que aguardar até sexta-feira, infelizmente, por uma questão ética de que todos nós da comissão concordamos em que o presidente Luiz Filipe Salomão, ministro Salomão, falará por nós todos ao término dos trabalhos. Até porque tem algumas modificações que foram votadas, mas ainda há muita dúvida.
para ver se aquilo fica, se não fica. Então, ainda seria cedo antecipar uma decisão final que só virá na sexta-feira. Agora, de verdade, é a última pergunta, para não cansar o professor, né? No que tange a conciliação, o senhor diz que o projeto do CPC não agrada a gregos ou troianos. Por quê? Por um único parágrafo. Diz ali um dos artigos, eu não me lembro qual, que se uma das partes manifestar o seu desejo de não conciliar, que não haverá remessa dos autos ao conciliador, não haverá designação de um conciliador. Qualquer uma das partes, portanto, pode recusar o processo de conciliação ou de mediação. Eu vou usar as palavras, embora eu faça distinção entre os dois métodos, eu vou usar uma palavra como sinônimo. O erro aqui está em não se distinguir o processo do resultado. A mediação vai funcionar no Brasil desde que haja cultura de mediação. Para que isso aconteça, a mediação tem que ser sempre obrigatória. O que é mediação obrigatória? Todos devem se submeter ao processo de mediação. O resultado é que pode ser positivo ou negativo, mas o procedimento todo mundo tem que submeter a ele. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem que não querem mediação sem saber o que é mediação. As pessoas dizem que não querem conciliação sem saber o que é conciliação. Quando se submetem a um processo, seja de mediação, seja de conciliação, ficam surpresos. Aquela conversa que tem com o mediador, conversas separadas, conversa em conjunto, sugestão eventualmente de soluções que não foram pensadas, nem pelo requerido nem pelo requerido, cai nas nuvens. Quer dizer, não podia imaginar que podia ser assim. Então, eu acho que a conciliação e a mediação entre nós só funciona se o Código de Processo Civil acabar de se libertar dessas pessoas, que é uma, na verdade, uma pessoa que está influenciando essa redação do Código de Processo Civil. Você dizer que se não tiver vontade, que a mediação é um processo sempre voluntário, quer dizer, uma pessoa que se diz estudante ou estudiosa de mediação, mas que francamente não conhece absolutamente nada do que seja efetivamente a mediação. Que pena. Se o projeto do Código for aprovado desse jeito, a mediação não dá um passo no Brasil. Uma oportunidade, mais uma, desperdiçada, portanto. Só para complementar a pergunta, respondida com tanto brilhantismo pelo senhor, mas se passar essa alteração nociva à arbitragem, nós não poderíamos lá na frente pensar numa ação de inconstitucionalidade e tentar remover esse obstáculo? Eu não creio, porque não haveria inconstitucionalidade nenhuma em manter as coisas exatamente como estão. Olha só, eu repito, quando a gente não quer mudar nada, a gente faz uma nova lei. Então o Código de Processo Civil tem um capítulo inteiro para falar de conciliação e está fazendo a mesma coisa que está no artigo 331 como um artigo só, ou seja, nada. Quer dizer, nós estamos mudando a lei para não mudar. E normalmente no país, a nossa sociedade, culturalmente, ela é hipócrita. Quer dizer, nós ainda não temos capacidade de expressar as coisas de maneira transparente. Então, essas pessoas que dizem que querem mudar, na verdade não querem, são conservadoras. E a forma de elas não mudarem é parecer que mudam. É apresentando um projeto de lei que tende a renovar uma lei para dizer exatamente a mesma coisa. O que estava no caput vai para um parágrafo obscuro e nós continuamos exatamente como dantes no quartel de Abrantes. Esse ditado é um ditado muito ruim, lembra coisas muito ruins aos portugueses na época de Junot e deve ser aplicado ao Código de Processo Civil. Realmente nós temos ali em matéria de conciliação o que há de pior. Nós voltamos e continuamos na mesma. Mas inconstitucionalidade não vai haver.